Olá, meus amigos, tudo bem? Firmes e fortes aí, prontinhos, preparados? Nossa 15ª aula. 15ª e 16ª aula vamos falar sobre porcentagem. E aí matamos aquela partezinha de matemática financeira básica, beleza? Pessoal, é o seguinte, ficou faltando, passei uma questãozinha para vocês para casa sobre regrinha de 3 composta. Inclusive eu falei a vocês que está caindo bastante em concursos agora, principalmente nos concursos da Fundação Carlos Chagas, que é a relação da divisão proporcional acompanhada da divisão ou da regra de 3 composta. Vamos matar? Então lembre-se da aula 14, quarta questão, regra de 3 composta. Põe na telinha aí. Vamos brincar com ela agora. Então foi uma questão que foi cobrada em dezembro de 2010. E diz o seguinte: certo dia, 2 técnicos judiciários de uma unidade do Tribunal Regional do Trabalho, Léo e Miramar, foram incumbidos da distribuição de 165 processos. Então, só um minutinho só, vem comigo, olha só. Eu comentei com vocês que esse tipo de questão começou a ser cobrado mais ou menos em 2008. Só que lá ele não dava um total, ou seja, ele não dava uma quantidade. Ele apenas dizia que era divisão em partes inversas e fulano tinha tantos anos e outros tantos. E aí seria dividida essa quantidade em partes inversamente proporcionais. Só que essa questão ela tem uma coisa específica. Ele informa a você um total. Então nós vamos trabalhar com esse total. Ou seja, nós vamos tomar como base esses 165 processos. Põe na telinha. Que dividir entre si, na razão inversa, olha aí, de seus respectivos tempos de serviço no tribunal. Então, Léo tem 12 e Miramar tem 10 anos. Então vamos iniciar agora a nossa caminhada. Léo, vou botar aqui só o total. 165. Léo, 12. Miramar, 10. Eu comentei com vocês que nós podemos simplificar os números sempre que possível. E aí nós podemos simplificar porque 12 e 10 são números pares. E se são números pares, logo eles são divisíveis por 2. Só que eu não posso esquecer de um detalhe importantíssimo. Qual seria? Divisão inversa. Se a minha divisão ela é inversa, obrigatoriamente eu tenho que inverter as partes. Então eu não vou trabalhar com 6 e 5. Eu vou trabalhar com 1/6 e 1/5. Nós não podemos esquecer disso. Vamos trabalhar com 1/6 e 1/5. Então, ó. Colocamos no mesmo denominador. O MMC de 6 e 5 é igual a 30. 30 dividido por 6 vai dar 5. E 30 dividido por 5 vai dar 6. Cortamos o 30. Então, Léo, ele tem direito a 5 partes. E Miramar tem direito a 6 partes. E agora, vamos aplicar a nossa fórmula Bombril. E qual seria a fórmula Bombril? Isso, o total dividido pela soma das minhas partes. O total é 165. As partes que eu tenho, 5 e 6. Então, vamos colocar aqui. 165 dividido por 5 mais 6 por 11. Igual a 15. E o 15 é o nosso coeficiente de proporcionalidade. Ou seja, cada uma parte corresponde, nesse caso, a 15 processos. Então, o que é que eu faço? Eu sei que Léo tem 5 partes, Miramar tem 6. Basta só multiplicarmos a relação. Então, nosso amigo Léo, ele tem 5 vezes 15, 75 processos. Miramar,
90. Então essa é a relação que nós temos aí. 75 e 90. Beleza? Tranquilos? Então essa é a primeira etapa da nossa questão. Nós descobrimos que a produção de Léo é 75, a produção de Miramar é 90. Então é chamada questão 2 em 1. Primeira etapa, a divisão proporcional. Lembre-se que a fórmula é a mesma, o total dividido pela soma das partes. Devemos ficar atentos com a relação, se é diretamente ou inversamente. Se for inversa, como aconteceu nesse caso, nós devemos inverter os números. Beleza? Põe na telinha. Agora vamos para a segunda etapa. Vamos chegar lá. Nossa regrinha de 3 composta. Iniciar a execução dessa tarefa juntos. E após 3 horas, Miramar concluiu a sua parte. Ao longo da execução da tarefa, a capacidade operacional de Léo foi 2/5 da de Miramar. Com base nessas informações, é verdade que o tempo que Léo gastou para executar a sua parte da tarefa foi. Então vamos colocar aqui a relação. Ó. Tá grande. Dessa aqui não. Que é a causa e o efeito. Léo e Miramar. Aí você tem o seguinte, ó, hora, capacidade operacional e produção. Na nossa primeira etapa, nós encontramos a produção. Léo, 75, Miramar, 90. Eu sei que Miramar, ele gastou 3 horas para concluir seu serviço. E eu sei que Léo foi de 2/5 de Miramar. Então, Léo teve a capacidade operacional da 2/5 da de Miramar. Então, se Miramar for 1, Léo será 2/5. Por que 2/5? Porque 2/5 de 1 é igual a 2/5. Então, nós montamos a nossa relação. Nós não podemos esquecer. Causa é tudo que envolve tempo, pessoas, não é isso? Beleza. Causa é tudo que envolve tempo e pessoas. E velocidade. E o efeito é a nossa consequência. O efeito é a nossa produção. Feito isso, nós vamos nos divertir agora com a nossa relação final, que é o grande X. A linha de baixo sobe e a de cima desce. Quem está na linha do X, 2/5 e 90, fica embaixo. Três vezes 75, 225. 90 por 5 vai dar 18. 5 por 5 vai dar 1. 18. Então, ó, 5 por 5 dá 1. 90 por 5 dá 18. Então, 2 vezes 18. Aí eu posso jogar aqui um 3. 3. 75. Vou botar aqui 75 por 12. Aí 75 por 12. Vou jogar um 3 aqui, ó, para simplificar. 25 quartos de hora. Então 25 dividido por 4 vai dar 6 e alguma coisinha, não é isso? É, 6 e alguma coisa.
Então, 6 horas e alguns minutos. Então, sempre aplicando o processo da simplificação. Gente, aqueles critérios de hibridade, eles têm que estar afiados na sua relação. Isso é muito importante, deixar aqueles critérios afiados. E aí você vai simplificando, simplificando, simplificando. Eu poderia até simplificar aqui o 75 e o 6, aí eu multipliquei logo. 2 vezes 6, 12. 75 por 3, 25. 12 por 3, 4. Cheguei aqui, 25 por 4 dá 6 e alguma coisa. Põe na telinha. A única resposta que a gente tem 6 e alguma coisa é a alternativa de letra E ou letra E. 6 horas e 15 minutos. Então não precisaria perder esse tempo todo. Mas continuando a nossa caminhada, eu poderia fazer isso aqui. Vamos relembrar? Fração do tempo por 4. 6 vezes 4, 24. Horas. Numerador. Então nós temos 6 horas e 1/4 de hora. Então essa é a relação que nós temos aí. 6 horas e 1/4 de hora. Então, ó, 1 hora 60 minutos. 1/4 de hora, então 1/4 vezes 60. 15 minutos. Então aqui eu tenho 6 horas e 15 minutos. Mas aí a questão ajudou, porque a única resposta que eu tinha 6 horas e alguma coisinha era a alternativa de letra E ou letra E, que era a nossa resposta correta. Beleza? Tranquilos? Pronto. Vem comigo. Dá só uma paradinha aqui para meus amigos copiarem. Quem não copiou a primeira etapa, para aqui um pouquinho. Aí. Encontramos as partes. Segunda etapa aqui. Para vocês aí de casa dão aquela paradinha. Encontramos agora realmente os processos divididos. Dá aquele pausazinho, copia. Vai lá na outra coluna. E está aí a nossa regrinha de 3. Encontramos os 25 quartos de hora. Dá aquela velha paradinha. E aí mata lá na outra coluna a nossa relação. Pronto. E aí pagando dívidas. Tranquilos? Deixa eu só apagar aqui o quadro. Vocês estão estranhando aí o tamanho do quadro, que eu estou gravando em Recife hoje. Essas duas aulinhas estão sendo gravadas em Recife. Só apagar aqui, respira, né? Pensa no salário, na estabilidade. E vamos nos divertir daqui a pouco. Então, gente, porcentagem é um trauma, né? Trauma, falou em porcentagem. É porque vocês esquecem que porcentagem não é um número. Porcentagem, ela é uma relação, ela é um índice, na verdade. E como assim? Olha só. Vamos lá que eu sempre digo esse exemplo porque eu acho que é interessante. Você está caminhando pelo shopping. E aí você olha uma loja. E tem aquela camisa que você gostou. Vamos supor que a camisa custe R$10. E ela está vendendo por 5. Primeira situação. Você vem andando e vê a plaquinha desconto de R$5. Será que ele chama muita atenção? R$5 de desconto. Você olha assim e tal. Não dá muito valor. Agora, você vem andando. E observa lá os 50% de desconto. Opa, 50% de desconto. Porque você associa o quê? 50 maior do que 5. Não é isso? 50 maior do que 5. Mas cuidado. Você tem que olhar a sua referência, a sua base na situação. Porque 50% ele tem que ser de alguma coisa. É 50% de alguma coisa.
Então, o de, o de, o do, em matemática, tem uma função de quê? Multiplicação. Então, ele só vai ter um valor absoluto quando eu tenho a base, a referência. Então, 50% de 10 corresponde a R$ 5. Então, você tem duas formas de representar a situação. Através de um percentual ou através do valor absoluto. E aí, como é que você vai representar isso? Percentual, valor absoluto. Depende do seu interesse. Por exemplo, tinha um curso em Salvador que ele anunciava 85% de aprovação. E aí você diz assim, poxa, 85% de aprovação é uma aprovação alta, boa. Só que a turma só tinha 20 pessoas. Das 20 pessoas, eles aprovaram 17. Se eles colocam no jornal 17 aprovados, você dizer o quê? Poxa, foi muita gente não. Mas quando ele coloca 85%, já lhe chama a atenção, você já fica mais de olho. Aí o que é que o curso maior faz? Ele teve 1.000 alunos, ele aprovou 250. Ele não vai dizer a você que ele aprovou 25%. Ele vai dizer o que a você? Aprovei 250 alunos. Então, olha só como é importante a comparação. Se eu for analisar de acordo com o valor absoluto, nesse 17, nesse 250, qual que você vai? O que aprovou 250. Agora, se eu analiso de acordo com o percentual, esse 85, esse 25, eu vou no de cá. Então, por isso que eu digo, você tem que ter cuidado que a porcentagem não é um valor, a porcentagem é um índice. É melhor você ganhar 10% de 1 milhão ou 100% de R$ 100? Melhor ganhar 10% de 1 milhão. Eu estou ganhando um percentual menor, é verdade. Mas a minha referência é muito maior. Então essa concepção que vocês têm que ter. Que a porcentagem ela é, na verdade, um índice. E você só vai ter uma base ou uma referência no momento que você descobrir o valor absoluto ou o valor que você tem como referência. Então, por exemplo, erros comuns acontecem. Aumentei 10%, diminuí 10%. Por que não fiquei com a mesma coisa, Bruno? Porque eu aumentei mais 10, depois tirei mais 10. Cuidado. Você tem R$ 100, você ganha mais R$ 10, você vai para 110. Você perde R$ 10, você vai para 100. Mas isso eu estou falando de número, valor absoluto. Mas quando eu falo de percentual, eu estou falando de uma base, de uma referência. Então, por exemplo, se eu tenho R$ 100 e eu aumento 10%, esses 10% que eu estou aumentando é sobre os 100. Vou para R$ 110. Só que na hora que eu vou mencionar esse desconto de 10%, esse desconto de 10% será calculado sobre os 110. Ou seja, R$ 11. E aí eu tinha 110, perdi 11, fico com 99. Então por isso que aumentar 10%, depois tirar 10%, não vai representar a mesma coisa. Porque você não pode esquecer que se mudou a base, mudou os valores. Então, gente, essa discussão é a primeira chave que vocês têm que ter em porcentagem. Que a porcentagem ela é um referencial. E que você depende do número base, da referência. E esse número base, ele sempre, sempre, sempre está associado a 100%. Beleza? Tranquilos? Ok? Vamos firmes e fortes, debatendo a situação. Então, a primeira parte que nós vamos estudar é a parte dos cálculos, depois operações comerciais e depois aumento excessivo. Lembrando que nós temos hoje nossa próxima aulinha também. Então, a porcentagem. Por divisão centagem 100. Então, quando eu digo a vocês A%, na verdade eu estou dizendo que é A sobre 100. Ou 0,0A. E aí você tem duas formas de representar.
essa forma de cá é a fração centesimal ou inclusive isso já foi cobrado na FT, que até chamava AFTN, AFT não, desculpa gente, AFTN, né, que é antigo auditor da Receita, auditor fiscal do Tesouro Nacional, ele pediu a taxa unitária. Então, 0,0A é a taxa unitária ou forma decimal. Então, se você estiver fazendo um concurso de nível superior para financeira, que tem a matemática financeira, se ele solicitar de você a taxa unitária, ele não está pedindo a você, por exemplo, você tem 5%. 5%, 5 sobre 100. Ou, não tem vírgula aqui, não é isso? Eu tenho 2 zerinhos. Então significa dizer que depois da vírgula, eu tenho que ter 2 números. Então 0,05. E aí você tem que ter cuidado, gente, pelo seguinte. Se numa prova de concurso, lá em 98 derrubou muita gente, ele pediu a taxa unitária da questão. E aí muita gente foi e marcou 5%. Não, e a taxa unitária é 0,05. Era essa a resposta que você tinha que fazer, 0,05. Então cuidado com isso. Se ele pedir a taxa unitária, é isso falando na parte de matemática financeira. Se ele pedir a taxa, você vai considerar só o percentual 5%. Beleza? Então, quando você diz 5%, na verdade você está querendo dizer que é 5 sobre 100, ou 0,05. Aí nós temos algumas noções. Por exemplo, 3,4%. O que significa dizer 3,4%, Bruno? É 3,4 sobre 100. Aí eu tenho que ter um cuidadozinho especial. E qual seria o meu cuidado especial? Eu tenho aqui um número após a vírgula e eu tenho 2 zerinhos. Então, significa dizer que eu tenho que ter, após a vírgula, 3 números. Então, 3,4 sobre 100 é igual a 0,034. E é essa relação que nós temos aí. 0,034. Beleza? Só uma observação importante. Algumas pessoas gostam de transformar. Como é que eu tiro essa vírgula aqui, Bruno? Eu vou correr nessa direção, não é isso? Então eu tenho 34 sobre 1000. Então 3,4 sobre 100, eu já vi colocar em 34 sobre 10. Não é isso. 3,4 sobre 100 é igual a 34 sobre 1000. Então muito cuidado nessa hora. Então 3,4 sobre 100 é igual a 34 sobre 1000. Então, por favor, muita atenção nesse momento. Então, você está correndo a vírgula para a direita. Então, você tem 34 sobre 1000. Então, usa aquela paradinha especial, copiar, né, a nossa relação. Aí, observe. Só uma dica. O número base, que é a referência, ele sempre está associado a 100%. Então, número base sempre está associado a 100%. Aí você tem que ter cuidado com duas informações importantes. Depois a gente vai trabalhar melhor isso em operações comerciais. O que significa dizer 20% de aumento?
Então, um produto sofreu 20% de aumento. Significa dizer a base, ou seja, o número, mais 20% da base. Então, se eu ganho R$100, eu ganho R$100 por mês. Eu aumentei 20% o meu salário, tive um ganho de 20%. Então, é o meu salário de 100, que é o salário antigo, mais R$20 de 100, ou seja, R$20. E aí passo a ter um salário de quanto? De 120. E essa relação que nós temos aí. Passamos a ter um salário de 20. Agora, quando eu digo a vocês 20% de redução, é a minha base, é o meu número, e aí eu posso trabalhar com o número ou com 100%, menos 20% da base. Então, eu perdi 20%, investi R$1.000 e perdi 20% desse investimento. Então eu perdi R$800. Beleza? Tranquilos? Vem comigo. Então, no próximo bloco, vamos aprender a parte dos cálculos, tá certo? Aprender os cálculozinhos e mais essa noção de aumento e redução. Então, não sai daí que eu te espero para o segundo bloco.